Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa casa União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, temos a alegria de receber a nossa irmã como palestrante, Miriam, com o tema A Transição da Terra. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada, Milúcia. E hoje nós vamos, aproveitando esse momento, né, que nós estamos vivendo, que faz parte desse período de transição, em que estamos saindo de provas e expiação e indo para um planeta mais harmonioso, mais amoroso, que é o planeta de regeneração. Eu vou trazer para vocês, ela não é curta, ela é um pouco longa, mas eu deixei vários anexos no final, com as palestras dos mentores espirituais dos 2 livros, para quem quiser ler em detalhe, ela está totalmente transcrita lá. Então, vamos lá. Eu vou trazer, para iniciar, falar um pouquinho da transição, aí eu vou trazer para a gente dar uma relembrada nas características principais dos mundos. Depois vamos para o estado atual, como está hoje a humanidade, como está a Terra. Na sequência, a gente vai passar para as condições que a Terra necessita para emancipar, quais as características dessa nova geração que está surgindo, como está sendo efetuada a transição, um esclarecimento aos espíritas trazido no novo livro do Divaldo Pereira Franco, psicografado por Divaldo e trazido pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. E os esclarecimentos finais e esses anexos que eu trouxe a vocês. Então, a transição da Terra, ela está nesse momento já a vivenciando, como a gente vai ver no cronograma mais à frente, nós estamos saindo de um mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração. E lá na Gênese nós temos o alerta dos mentores que os tempos são chegados e vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. E como se opera isso? Essa marcha de progresso da humanidade, ela se opera de 2 maneiras. Uma é gradual, lenta, imperceptível. Ela pode ocorrer de uma forma bem vagarosa em determinadas áreas do globo. Então, ali naquela área, missionários descem à Terra, ajudam no desenvolvimento, num outro local, e é feita de uma forma branda. E temos uma outra maneira dessa marcha progressiva ocorrer, que são movimentos bruscos, onde transpõe em alguns anos, poucos anos, o espaço que levaria séculos a percorrer. É então um cataclisma moral que traga em breves instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza. E à medida que ele vai se estabilizando, volta a calmaria. E esse novo mundo que surge desse cataclisma moral, ele tem um novo caráter, um novo costume, novos usos, tudo está mudado. Surgem, então, homens novos, no sentido de homens regenerados. São os mesmos homens, mas já passaram pelas suas sucessivas encarnações e vêm habitar a Terra de uma forma regenerada. O início do período de transição está também transcrito na Gênese para o mundo de regeneração. A humanidade, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, ela está há quase um século no trabalho de sua transformação. Pelo que vemos, então, agitar-se de todos os lados, em todas as partes do globo, uma espécie de febre. É como se todos estivéssemos impelidos por uma invisível força. Eu trouxe esse parágrafo apenas para destacar que o processo de transição ocorreu
100 anos antes do advento do Espiritismo. Tá? Nós vamos ver no cronograma. Então, há quase 100 anos de quando Kardec trouxe o primeiro livro codificado, o Livro dos Espíritos. Então, só para dar uma olhadinha nesse cronograma, o início da transição foi 100 anos antes da codificação espírita. Então, ocorreu em 1757. Nesse período aqui do A até o B, onde deflagra o processo de regeneração mais atualizado, Jesus, Ismael e todos os espíritos que governam, que orientam, que trazem o mandato de cada país, eles tiveram que percorrer toda essa caminhada para deixar com que o mundo em condições melhores para chegar ao processo de regeneração. Então, tivemos a Revolução Francesa, onde houve uma ascensão da burguesia e consolidou-se o período do Iluminismo. Começou com a queda de Bastilha, que deu início à Idade Contemporânea na França, né, que as pessoas comuns, numa revolução social, derrubaram o castelo de Bastilha, que era uma ícone, né, na França. Depois vimos também o fim das monarquias, uma nova Constituição na França, em 1791, igualdade para todos perante a lei, e depois a época napoleônica, de 1800 a 1815. Só para trazer que de 1757, aqui do lado direito, até 1800, os 100 anos contados, quando chega, então, a doutrina trazida pelos espíritos e codificada por Allan Kardec. Mas antes que ela chegasse, teve que ser preparado todo esse, digamos assim, esta condição social, econômica, familiar, de leis. Teria que derrubar alguns conceitos que não teriam condições de ser implantado caso fosse 100 anos atrás. Aí, na sequência, nós temos a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, da Inglaterra, porque ela era uma colônia, em 1776. Depois, a Revolução Industrial, a primeira em 1830, a segunda em 1860, onde surgiram inúmeros bens materiais que nós conhecemos hoje. Houve um avanço muito grande na área das ciências médicas e também um avanço muito grande na questão das armas, que passaram a ser mortíferas, de grande poder de morte. Depois veio a consolidação do capitalismo. Então, isso tudo no século XVIII, no XIX, chegando até os dias nossos atuais. Nesse mesmo período, nós vemos mudanças políticas e sociais. A monarquia saiu de absolutista para constitucional, criaram-se as repúblicas democráticas e outras continuaram autoritárias, apareceu o socialismo na Rússia em 1917. Depois, com a Primeira e a Segunda Guerra, onde houve aquele passado horroroso do ser na Terra, que foi o Holocausto dos judeus, dos ciganos, né, das minorias étnicas, na Alemanha, na Polônia, em grande parte dos países em volta da Alemanha, os direitos humanos, após esses 2 períodos de guerra, eles vieram com mais força. E, junto a isso, se aliou o fim do colonialismo. Como a gente sabe, o Brasil foi colônia de Portugal e nós tivemos aqui nas Américas, os Estados Unidos só ficou livre dos ingleses da Inglaterra em 1776. Foram 244 anos de subjugação. O México, em 1810, 210 anos subjugados à Espanha. O Canadá, em 1867, foram 153 anos subjugados pela Inglaterra. O Brasil, em 1822, 198 anos subjugado por Portugal. Aí o Chile, a Argentina, mais ou menos uma média de 200 anos de subjugação. E
como um atraso bastante grande. Nós vimos os países da África que só agora, no início do século passado, em 1910 a 1977 ainda, eles tiveram mais ou menos, em média, de 45 a 110 anos de colonialismo, feito pelos 4 países europeus: Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Aí nós já passamos para o período da chegada da nossa doutrina espírita, que foi lançada, né, em 18 de abril de 1857, dá início à codificação espírita através do lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, de 1857 a 1957, houve um preparo, um planejamento do mundo espiritual para derrubar muitos regimes, como os monárquicos, acabaram-se os czares, acabaram-se os reis, né? A Turquia tinha os monarcas, a Inglaterra, a França, e a maioria eram absolutistas, passava de pai para filho, de pai para filha, né? Uma pequena minoria, o clero, a monarquia, eram totalmente provida de todos os bens materiais, a possibilidade de estudar, o luxo, e 90% da população todos esses países europeus eram praticamente, viviam a miséria, né? Sem possibilidade nenhuma. Aí veio, né, as repúblicas democráticas, veio a Revolução Industrial e surgiu a classe média forte entrando no comércio, né? E aparece uma nova classe social com possibilidade de enriquecimento e de crescimento. Aí, nesse período de 1957 a 2007, foi uma transição acelerada trazida no livro Transição Planetária de Divaldo, onde os mentores fizeram um planejamento muito bem traçado, preparando espíritos dos mais diversos orbes para a reencarnação na Terra. E também desceram muitos espíritos iluminados. E nesses últimos 50 anos, que chega até o nosso momento atual aqui, né, que o tempo não é bem cravado como está aí, é mais ou menos, né, até 2007 mais ou menos, nós vemos essa aceleração da transição. E, de acordo com Chico, nós temos aqui nos últimos... quando que nós faríamos sentir essa regeneração? Quando que ela estaria, digamos assim, implantada de uma forma que todos que habitassem a Terra pudessem senti-la? Aí nós vamos ter que esperar mais 30 anos. A previsão, mais ou menos, que Chico trouxe é em 2057. Dando continuidade, então, na Gênese, nós temos que ver como que a Terra ela progride. Ela tem, já vimos que é de 2 formas, acelerada e uma forma lenta. Também ela progride fisicamente e moralmente. Fisicamente, a gente sabe, né, ela já passou por inúmeras fases, já foi uma bola de fogo, já foi congelada, já teve o dilúvio. Então, ela já se transformou a nível de crosta terrestre, a nível geológico, por bilhões de anos. E hoje ela adquiriu uma estabilidade que é mais ou menos invariável. São poucos ainda perturbações que ocorrem. Nós temos alguns lugares de vulcões, ainda temos tsunamis, mas em locais, digamos assim, muito bem localizados. Não é geral, não é uma perturbação na Terra toda. E moralmente, como ela evoluiria a Terra? Pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Como seria esse crescimento? Através do desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, se percebe que uma civilização ela está crescendo quando nós observamos o nível de inteligência, a que ponto chegou a população em geral. Isso pode ser muito bem medido, assim, índice de desenvolvimento. Nós temos o IDH, que mede no Brasil
todas as capitais e muitas cidades do Brasil são medidas por esse índice de desenvolvimento, né? Pelo senso moral, quando a gente observa que a população já não é mais bárbara, ela acompanha as leis, ela consegue seguir, temos escolas públicas, temos creches, nós vemos que a grande maioria da população já consegue discernir, né, de uma atitude arbitrária, de uma atitude de corrupção, e algo dentro de nós, através da nossa consciência, nos faz ver que isso é errado. E os costumes também não são mais costumes bárbaros. Nós não invadimos mais nenhum local, não roubamos os bens daquela população. Isso tudo ficou mais ou menos no passado, apesar de ainda hoje termos algumas regiões em guerra, né? E os homens, mediante a sua inteligência, chegaram a resultados jamais atingidos, tanto na ciência, como nas artes, como no bem-estar material. Mas resta ainda um imenso progresso a realizar no sentido moral. Falta caridade, fraternidade e solidariedade. Bom, nós estamos falando de transição. E que seria essa transição? Nós estaríamos saindo do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. É uma outra categoria de mundos. Nós vamos ver as características principais de cada um deles. Nós sabemos que a Terra já saiu do estado de primitivismo, ela já foi, né, um mundo primitivo, hoje ela já é um mundo de expiação e provas. Vai para o de regenerado, que nós vamos ver as características, um dia ela vai alcançar um mundo feliz, e daqui a muitos anos, a bilhões de anos, talvez mundo celeste. Então, quais as características da agora da Terra? Superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes. Vemos que o analfabetismo está sendo erradicado na maioria dos países. Ainda habitam raças selvagens ou semicivilizadas. Nós temos indígenas aqui só no Brasil temos mais de 40 etnias, né? Temos no Canadá ainda muitos aborígenes, temos na Austrália, temos na África. E a gente consegue conviver, trazendo a eles o pouco que nós conseguimos, porque eles ainda mantêm muito fiéis à sua cultura, para que eles possam se elevar. Uma grande maioria dos indígenas brasileiros já tem universidade, já estudam, né? E temos também aqui habitando espíritos em expiação. O que são espíritos em expiação? Eles já viveram em outros mundos, onde eles foram excluídos, eles foram deportados. Por quê? Porque aquele mundo chegou a um nível de evolução moral muito grande e que a permanência desses espíritos iriam prejudicar aqueles que estavam em desenvolvimento, apesar deles terem uma inteligência desenvolvida. Então, eles partem para novos mundos para ajudar aqueles espíritos que ainda estão atrasados, como foi o caso da Terra, quando recebeu os capelinos. Nós os recebemos aqui na época do Egito Antigo, na época da Grécia, e esses espíritos capelinos, quando aqui chegaram, né, eram homens ainda muito embrutecidos, com pouca cultura, e eles vieram trazendo toda a sua inteligência e ajudando-os a desenvolver. Nós temos um livro maravilhoso, na qual eu sou apaixonada, chamado A Caminho da Luz. Então, neste livro, nós podemos acompanhar qual foi o desenvolvimento da humanidade como um todo. E ainda temos também, nesse mundo nosso da agora, que estamos saindo ainda por regeneração, inúmeros vícios. Temos inúmeras imperfeições morais. Ainda podemos observar em muitos a perversidade. É só a gente pegar esses países onde houveram ditaduras pesadas. Então, nós podemos ver as pessoas quando eram presas ou quando
aquela maioria era deposta pela minoria, o que passava, o que sofrimento de tortura eles já passaram. Bom, a natureza também, nesse mundo, ela é inclemente. Nós temos calor e frios elevados. Ainda temos erupções vulcânicas, tufões, furacões e tsunamis, como a Terra ainda pode ser constatado, né? Regiões como a Antártida, extremamente fria, e deserto na África, como o Saara, de temperaturas elevadíssimas. Mesmo no Brasil, nós temos duas regiões extremamente diferentes: o sul mais frio e o nordeste mais acalorado, né? Como Cuiabá. E o mundo de regeneração? Como será esse mundo que nós estamos agora na aurora, né? Entrando nele? Esse mundo ele serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nele encontramos uma calma, um repouso para nosso processo de depuração, porque ainda temos imperfeições. Não vai ser nesse mundo que todas as imperfeições vão desaparecer. O homem aqui nesse mundo novo, ele vai também, assim como no de provas de expiação, estar sujeito às leis que regem a matéria. Todas as leis físicas, químicas, né? As leis da gravidade, da eletricidade, do magnetismo, todas as leis naturais, eles ainda estão sujeitos a ela. Os espíritos experimentam ainda sensações e desejos, mas não têm mais aquelas paixões desenfreadas, desordenadas, que predomina no mundo de expiação e prova. Então, aquele orgulho exacerbado, a inveja e o ódio já não é mais uma característica dos habitantes desse mundo regenerado. Em todas as frontes, nós podemos observar a palavra amor, em perfeita equidade nas relações sociais, nas relações políticas, nas relações familiares, em todas as relações, começam toda essa humanidade nova a vivenciar o amor, a reconhecer Deus e tentar caminhar para Ele, encontrar o Deus dentro de si, cumprindo as suas leis. Mas ainda não existe a felicidade perfeita, apenas uma aurora. Ainda teremos que suportar provas, mas não precisaremos mais passar pelas angústias difíceis da expiação. Seremos menos absorvidos pelas coisas materiais, ou seja, o homem não precisa trabalhar de uma forma penosa das 4 da manhã às 2 da manhã, com pouco tempo para descansar. Ele vai ter mais tempo para as coisas do conhecimento intelectual, filosófico, espiritual. Então, vai estar uma maioria mais ou menos igualitária, não vai estar aquela 90% da massa extremamente pobre, extremamente sofrida. Vamos ver uma equidade dessa população, desses habitantes da Terra. O mal, ele já está sendo extirpado, como a gente vai ver logo à frente, mas aqueles que ainda tiverem a oportunidade de voltarem à Terra regenerada, eles vão ver que se tiverem ainda vivências negativas, que eles poderão recair, ou todos nós, né? Digamos que a gente possa ter a oportunidade, lá em 2050, né, reencarnarmos, ou depois, na Terra. Aí nós vamos ter que ter essa segurança de termos trabalhado o autoconhecimento, as nossas sombras, as nossas dificuldades, para nós não sermos expulsos da Terra. Como nós vamos ver aqui na frente, vários espíritos aqui hoje que estão desencarnando e que já desencarnaram, não mais habitarão o planeta que está em processo de regeneração. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que o Divaldo nos trouxe em 27 de dezembro desse ano de 2020, que terminou, ele traz, eu dividi em duas
as mensagens em dois temas. Primeiro, a civilização terrestre ela alcançou já um alto nível no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência e aos programas de solidariedade em geral, como eu já trouxe, né? As universidades gratuitas, alunos, né, que podem, têm a opção de entrar sem necessitar, né, pela sua cor, nós temos creches, nós temos um respeito muito maior às diferenças étnicas, às diferenças culturais. Já começou um trabalho, através da punição por meio das leis, de atitudes que firam o outro no seu ser, ou seja pela etnia, ou seja pela sua situação social, ou seja pela sua religião. Mas a sociedade continua caminhando numa volúpia massificadora e desordenada, que nós podemos constatar pelo desejo desenfreado da grande maioria em usufruir comodidades, que não poucas vezes leva a um tormento egoístico e que esse tormento leva a uma necessidade de ganhos exorbitantes de poder, e as pessoas passaram a ficar indiferentes ao sofrimento existente na maioria das pessoas que convivem ao seu redor. O luxo exagerado atinge níveis inimagináveis. Na política, existe uma ânsia de domínio, levando até a assassinatos, até extermínio de pessoas em partidos contrários. A mesma forma, a sociedade, grandes grupos econômicos, que, na realidade, demitiram em massa os seus funcionários, tentando, de uma forma perversa, né, aumentar os seus lucros. Então, passamos a ter em todo o mundo um grande número de pessoas desempregadas, que estão à margem da sociedade, porque não conseguiram, digamos assim, ter o preparo necessário para que essas empresas o aceitem. Na economia, da mesma forma, o lucro em primeiro lugar. E isso tudo tem facultado condutas insanas e desonestas, empurrando a grande maioria das massas de trabalhadores a um volume cada dia mais expressivo de horas. As pessoas saem muito cedo de casa, voltam muito tarde, os salários rebaixados, né? Muitos se sentem explorados, uma diferença muito grande do salário mais menor para o salário de uma diretoria, e muitos ainda numa miséria absoluta, como nós vemos em algumas regiões do Brasil, em países como a África, né? E alguns países da América Central, como o Irã, o Iraque, né? Da América Central, da Europa Central. As crianças, e da Ásia também, ainda convivemos com a miséria. Vemos crianças amadurecidas precipitadamente, não vivem a infância. Desde logo, eles são iniciados em jogos de prazer, né? Meninas adolescentes, garotos já jovens, namorando muito precocemente, já assistindo coisas que estão muito aquém da sua idade, não da sua idade só cronológica, mas da sua idade emocional, levando-os a ficarem chocados com esse mundo adulto, né? Por quê? Porque eles não convivem mais com os pais, que na maioria das vezes estão trabalhando. E aquela figura das tias e das avós que cuidavam nos séculos anteriores dos nossos pais já não existem mais, né? Embora temos parcas exceções, famílias muito equilibradas que conseguiram criar seus filhos com carinho, com presenças constantes, né? Mas a grande maioria hoje adquire hábitos doentios, já estão viciados nos jogos, nas drogas e no sexo. Vemos também a situação dos idosos em quase desamparo total, exceto quando ricos. Mesmo assim, quando têm mais uma posse maior, eles são internados em comunidades próprias e são esquecidos pelos familiares. Muitas vezes nem o visitam mais. Só vão visitá-lo
para buscar o corpo quando a comunidade avisa que desencarnou. Então, e outros ainda que vivem na casa de filhos, mas são relegados a quartos minúsculos e tratados como um peso desagradável. Da mesma forma, a economia social, né, tem pelo aposentado, pela pessoa mais velha, como se fosse um peso. Apesar das aparentes glórias da cultura, da civilização, e que diminuiu, né? Mas ainda temos morte por fome, por abandono, por doenças que ainda não foram dizimadas e outras que surgiram, né? Após terem sido por muitos anos desaparecido, como a malária, como a poliomielite, como o sarampo, ainda temos regiões no Brasil e no mundo que ainda tem. E agora surge essa pandemia assustando pessoas até mesmo de médio equilíbrio emocional. Então, esses dias que nós estamos vivendo na atualidade, começa-se a perceber, mesmo com essa pandemia, que muitos perderam o sentido existencial. Para que eu estou aqui? O que eu faço? Muitos viviam roboticamente, saindo de casa, trabalhava, almoçava, trabalhava, chegava e dormia. Nunca se preocuparam em questionar por que eu estou aqui na Terra, qual que é o objetivo, qual que é o meu mandato espiritual. E hoje, com o fato de você ter tempo, porque você está na casa, tem mais tempo para pensar, muitos ficaram perdidos, né? E apareceu o pessimismo, violências comprometendo, né, a destruição do ser, como nós vimos aqui, muita morte de mulheres em suas casas, pais agressivos, alcoolizados, batendo em seus filhos. E esses dias alucinados fazem parte de um período de seleção de ideias e existências, que sempre retornam à Terra. Nós já tivemos, né, a gripe espanhola, já tivemos a peste negra e já passamos por inúmeras guerras, né? Guerras localizadas e guerras mais gerais, como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde só pôde haver uma evolução após aqueles anos de muito sofrimento, de muita dor. Mas depois, nós já vimos a guerra no Japão, que foi destruído parcialmente, depois retomaram. Da mesma forma, a gente viu na Rússia, nós vimos na Europa como um todo, quando os bizantinos invadiram a Europa. Já vimos a destruição da área também islâmica pelas cruzadas. Então, nós já passamos, nesses longos anos, desde quando Jesus veio trazer a sua mensagem maravilhosa, inúmeras guerras ainda aconteceram. E o campo de energia, que é muito bonito hoje, né? Onde a gente sente os encarnados e desencarnados em intercâmbio ininterrupto. Observamos, como nós vamos ver, que a própria religião espírita nos traz, né, sempre o alerta, como está nos 2 livros, né, Transição Planetária e esse último do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, que está chegando inúmeros espíritos de outras estrelas, de outros orbes, né, e partindo aqui da Terra, inúmeros espíritos que não vão mais retornar. E tudo isso para ajudar nessa transição do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Então, esse início de grandes transformações e fenômenos é o que sempre nos foi alertado em nossas reuniões mediúnicas, e nós temos um capítulo maravilhoso, é o último capítulo da Gênese. São chegados os tempos. Anunciado pelas escrituras e pelos nossos mentores imortais, né? Agora nós vamos, na sequência, verificar o que precisa, então, a Terra para ela sair dessa situação. O que é necessário que esses espíritos que aqui estarão
de mudança para irmos para a regeneração. Essa mudança que está começando agora não é uma mudança parcial, como eu já falei no início, que houveram em países, né, onde abnegados espíritos evoluídos de outros orbes reencarnaram e ajudaram na evolução daqueles países. Agora, essa renovação, ela é universal, não mais limitada a um povo ou uma raça, e opera no sentido do progresso moral. O foco agora não é tão forte para o progresso intelectual. O foco é o progresso moral. Para esse mundo de regeneração, o estágio intelectual que nós alcançamos hoje, ele é suficiente. Logicamente que vão surgir muito mais coisas interessantes, que nós vamos conviver, mas o foco agora é o progresso moral. E para que os homens sejam felizes na Terra, é necessário que não esteja povoada senão de bons espíritos, tanto aqui na Terra como na psicosfera que a envolve, nas colônias que a envolve, e que desejem o bem. E esse tempo já é chegado. E como eu já trouxe, a emigração já está ocorrendo. E aqueles que praticam o mal pelo mal, na qual o sentimento de bem não afeta, não serão mais dignos dessa terra transformada, serão excluídos. Porque também, como eu já trouxe a história de Capela, né, os dos capelinos, né, que vieram para a Terra, que eles foram deserdados de lá, porque eles não conseguiram acompanhar o progresso moral de Capela, eles trariam o quê? Confusão e desordem, um obstáculo ao progresso. E esses espíritos que estão saindo, que já saíram, que vão sair ainda, eles vão expiar o seu endurecimento, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres, vão até voltar a reencarnar, mas em raças terrestres atrasadas, nos aborígenes, bem no início. E levarão aqueles conhecimentos que eles já têm, muitos são inteligentes e usam a sua inteligência para o mal. Vão ali ajudar aqueles aborígenes a crescer. A missão deles, então, será fazê-los evoluir. E será substituídos, então, por espíritos melhores, onde vai fazer reinar a justiça, a paz e a fraternidade. Essas retiradas coletivas que nós estamos vendo agora, como no caso do coronavírus, e como nós já vimos aí em 2004, o tsunami, né, na Tailândia, na Malásia, nos países asiáticos, elas servem para ativar aqueles incompatíveis com essa nova dimensão. Então, essas retiradas coletivas, elas aceleram rapidamente o espírito das massas, porque nós temos ali uma quantidade X que influencia a grande maioria, digamos que a Terra hoje é 70 sobre má influência e 30, ou 60 e 40. À medida que 30, 40% não mais aqui reencarne, e essa média passa a ser 70 de bons, é muito mais fácil esses que estão chegando influenciar as grandes massas e dar ascendência às suas novas ideias. Então, esses flagelos ainda é um meio de progresso da Terra, porque ele não atinge o espírito, ele vai atingir o corpo, esse espírito vai retornar e vai para planos não evoluídos. E assim fica um vai-vem do mundo corpóreo para o mundo espiritual. E, né, progressivamente, os espíritos que estão chegando são mais evoluídos e a Terra vai ficando mais harmônica. E essas almas são pacientemente preparadas no mundo dos espíritos. E elas regressam em larga escala agora no corpo físico, visando o futuro. Vão trazendo novas ideias, posturas e novas formas de raciocinar e sentir. Durante 100 anos após o surgimento da doutrina dos espíritos, que eu trouxe lá atrás, de 1700, né, até de 1870, 70 e poucos, até agora 1970 e poucos, houve uma organização como jamais vista, onde Jesus reuniu uma pleiade de espíritos iluminados para fazer uma campanha pela regeneração da Terra.
E essa campanha foi decisivamente deflagrada também nas regiões superiores, vinculando as necessidades do nosso mundo de provas e expiações. Então, foram feitos planos, metas, projetos em todas as áreas do conhecimento que nós possamos pensar. Psicólogos, servidores sociais, engenheiros, mecânicos, médicos, professores, consultores, pensadores, toda uma gama de homens e mulheres educados na arte de amar, nas mais diversas e amplas áreas, todos convocados para um paciente e laborioso planejamento que envolveu todas as diversidades étnicas, religiosas e culturais da nossa humanidade. Isso há 100 anos, como eu trouxe para vocês. Veio a doutrina espírita e tudo foi acelerando todo esse desenvolvimento moral. E nos últimos 50, né, da agora, digamos assim, de 1970, 80 para cá, no 30, né, eles entraram numa dinâmica muito mais acelerada. E houve uma condução de milhões à reencarnação, multidões. Então, colônias, cidades, postos, zonas de tratamento, hospitais, toda uma variedade de núcleos no mundo espiritual foram preparados com um intenso trabalho para ajudar a Terra. E que nós observamos que o novo e o velho agora ainda se confundem, né? Parece que estamos em desordem, né? Parece que está tudo bagunçado. Nós estamos com dificuldade na política, na economia, no lado social, mas podemos perceber que isso é natural. E mais ainda com a chegada do corona, essa sensação ainda aumentou. Mas esse cenário ele está mudando, quedas de ditadores, quedas de pessoas, quebra de empresas que só visavam o lucro, né? E essa minoria, entre aspas, que estão reencarnando, elas trazem um poder transformador gigantesco de microtendências para a humanidade. E esses corações todos vão trazer uma força transformadora, carregando para a vida física em seu campo mental, totalmente aprimorado para os comportamentos regenerativos. Eles são incorruptíveis. E podemos observar isso pelas crianças que nasceram já na década de 70, né? 70 hoje teria quantos anos? 40, 50, 70, 80, né? Que são esses 50 anos. Já teriam hoje 20, 30 anos, né? E qual a característica dessa nova geração? Eles são idealistas, com extrema necessidade de fazer parte de algo que tem impacto na sociedade. Vivem o seu presente a partir de um futuro desejável. Eu quero isso para mim. Então, hoje eu vou escolher isto, isto. Já tem a noção que o futuro é plantado com a minha atitude no presente. Eles querem ser ouvidos, recusam e recuam quando não há espaço para diálogo. Não aceita mais autoritarismo e nem ideias unânimes. A ideia, cada um tem que ter a sua, e no final, após uma conversa, um diálogo, as ideias são ajustadas. Então, são esses jovens de hoje que, muitas vezes, os pais ficam totalmente sem saber como lidar, porque eles trazem respostas inteligentíssimas, muito bem concatenada, muito bem embasada, né? Eles priorizam a qualidade de vida, eles não querem ficar os 3 períodos do dia só pelo trabalho. Eles querem fazer algo que seja prazeroso, eles querem fazer alguma coisa ligada à arte, à música, né? Querem conhecer outros tipos de profissão. E quando eles olham para o seu trabalho, ele não tem aquele significado só de ganhar dinheiro. Aquela fase de todo mundo querer ser juiz já passou, porque o juiz era o maior cargo que nós tínhamos, né? Na década de 80, né, dos nossos filhos, de 70, 80, todos os coleguinhas queriam fazer direito e depois serem juízes, né? Hoje a gente já nota que não, todas as áreas estão sendo muito bem ocupadas, porque nota-se que eles querem fazer algo que
dê prazer, que tenha significado produtivo, ainda que melhore o mundo. O que isso que eu estou fazendo pode ajudar na minha sociedade, na minha família, no meu ambiente social, né? Essas são as perguntas que os jovens já trazem hoje. Eles têm um nível de afetividade mais dilatado. Eles conseguem se expressar diferente da década anterior dos nossos pais, né, que tinham muita dificuldade em trocar afetividade, abraçar, né, passar, falar que amam, que gostam, né, que te amam. Isso tudo era com muita dificuldade. Eles são entusiastas também do desenvolvimento pessoal. Todos eles fazem cursos de autoconhecimento, leem livros, é um assunto que lhes interessa, a própria psicologia. São cultores da saúde e da beleza corporal. Eles não querem né, ficar extremamente gordo, eles querem alimentar bem. A grande maioria não fuma mais hoje. Não tem mais aquele excesso de bebida, né? Os que estão vindo já sabem que aquilo ali vai atrapalhar o seu desenvolvimento emocional, intelectual. A questão do meio ambiente, todos eles já são sensíveis de como ajudar, como analisar a situação da nossa Amazônia. Por aí nós vemos inúmeras ONGs, né, mantidas por jovens que lutam para evitar a extorsão das nossas florestas, dos nossos bens minerais, né? E também gostam de ser diferentes no seu trajar, no seu vestir, nas suas particularidades. E querem se realizar no seu mapa pessoal. A grande maioria deles já sabem o que querem, qual é o seu mandato. E no livro Transição Planetária, nós temos aqui 2 lâminas que eu não vou nem trazer detalhes. Ele, na realidade, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, ele detalha como que essa primeira transição, né, foi feita. Lá em 2012 para cá, foi feito um trabalho, antes já vinha, na década de 70 e 80 já vinha, mas foi acirrado nesse ano, onde ele traz como um jornalista, como um repórter, ele vai avaliando a situação na Terra e no plano espiritual. Então, nessa primeira aqui, ele detalha que os pais que tinham problema de fertilização, que tinham problema de infertilidade, eles foram preparados durante o sono, por uma pleiade de espíritos ligados a geneticistas famosos, né? Como o doutor Artêmio, né? Preparou 500 obreiros, né? Que receberiam espíritos de outras pleiades, como Alcione. E esses espíritos, houve 2 trabalhos. Um era preparar esses pais, ouvindo como que eles teriam que se comportar, e, de outra forma, uma outra equipe preparou os espíritos reencarnantes. Tá? Então, isso tudo foi preparado por mais de um decênio, né? Era um projeto internacional. Aqui no nosso Brasil, foi o nosso protetor Ismael, com a sua equipe, que fez todo o planejamento, para que esses espíritos abençoados pudessem encontrar recursos hábeis em seus ministérios nesses dias que eles reencarnariam. Então, eles esclarecem também, como eu já trouxe, que na década de 70 e 80, também várias reencarnações valiosas vieram sendo trazidas. E intensificou esse intercâmbio entre terrícolas e visitantes de Alcione, que se movimentavam em torno da psicosfera terrestre, um grande número deles em colônias próximas da Terra, já assimilando o psiquismo do orbe, porque como eles vêm de planos mais desenvolvidos, de estrelas mais desenvolvidas, eles têm a sua roupagem física mais sutil, e em qualquer momento ela pode sofrer, né, um rompimento. Então, eles foram preparados durante uma década. E ele conta no final, está toda transcrita lá atrás, né,
que 10.000 alienígenas desencarnaram e ouviram a palavra do Dr. Artêmio a respeito dos compromissos de autoiluminação e de desenvolvimento espiritual na Terra. Então, o livro é toda uma descrição. Então, essa transição já está sendo feita, esses espíritos já estão reencarnando, e agora, Manuel Filomeno Miranda traz no rumo do mundo de regeneração um outro detalhamento. E eu vou trazer aí em lâminas, né? Apenas porque ele é bem longo, as palavras de abertura do livro. Ele traz assim: nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados clarins anunciados e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Ele traz o diagnóstico da situação da Terra em todos os aspectos: guerras locais devastadoras, divertimentos extravagantes, drogadição, materialismo zombando de Deus e de Jesus, como esses filmes todos que saíram, que a gente conhece, A Última Tentação de Cristo, A Cabana, A Paixão de Cristo, Eu Vos Saúdo Maria, Noé, todos eles mostrando características terríveis, né, de Jesus, de Maria, de Noé. Bom, e além de destruição dos valores éticos, através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, filmes, séries, novelas, destruindo as famílias. Jogos políticos envolvidos com furto, roubo e corrupção. Universidades levando os alunos a programas ateus e depravados. E ele traz vários trechos que eu cortei, porque é muito longo, no ar, em toda parte que algo iria acontecer. No caminho que estava correndo na Terra, até o ano passado, que alguma coisa iria explodir, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia, para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelam pelo bem e pela verdade. Entretanto, as suas vozes, exemplos de abnegação, não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram o seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas dos cidadãos inescrupulosos dominadores. Aí ele traz alguns esclarecimentos sobre a revolução espiritual entre as forças do bem e seus adversários, dizendo que desde o mês de abril de 2004, entidades desencarnadas, adversários de Jesus, declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Isso lá no plano espiritual. Então, essa campanha infeliz foi muito bem organizada e foi deflagrada, e os espíritas, por serem os cristãos modernos, através do Consolador que Jesus prometera quando se encontrava na Terra, seriam ferozmente combatidos, como nós temos acompanhado em nossas reuniões mediúnicas. Espíritos trevosos, difíceis, né? Trazendo advertências, ameaças àqueles que estão na mesa mediúnica. Ao passo que governo com filosofias materialistas levantar-se-iam com os povos avassalados pela depravação para vulgarizar e levar aos palcos do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. Como eu falei para vocês, quantos filmes, né, americanos aí denegrindo a imagem de Jesus, de Maria, de José. E em nome da liberdade, né? Bom, esses espíritos afirmaram que a guerra deles seria sem quartel e nem misericórdia. E todos vimos, de um para um outro momento, a figura histórica de Jesus ser levada a desdém e rebaixamento.
em nome dessa liberdade de opinião, desencadeou uma perseguição incomum ao cristianismo, por ser o oponente à devassidão, à destruição da família, à corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. Desnecessário elucidar que, neste momento de provações coletivas e testemunhos programados pela vida, abrem-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor, onde os grandes sofrimentos lapidam os espíritos desacisados que volvem à terra e se entregam a vinganças infundadas, a perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. Então, esses espíritos, grande parte deles já foram encaminhados, né, por meio da reencarnação compulsória, como eu já trouxe muitos até em locais mais atrasados na Terra, para que retirem do plano espiritual essa influência gigantesca que eles trouxeram à Terra e a todos nós. Então, cruéis obsessões que não puderam realizar antes, agora se utilizam no mundo em desorganização, para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos e prossigam sob as suas injunções penosas em processo de depauperamento das energias e desencanto das existências. Então, nós vimos, durante a pandemia agora, o quanto de pessoas que ficaram sofrendo desajustes emocionais, por medo, por insegurança, né, que foram plantados principalmente por esse plano inferior no mundo espiritual. Então, eles entraram em guerra, eles queriam, né, nos levar à loucura. Então, essas regiões infernais agiram de uma forma gigantesca. E esses enfrentamentos têm sido contínuos, e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade em que se hominizam, continuam envenenando as massas com suas ironias e argumentações odientas, utilizando-se a imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem, e têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. Como nós vimos na nossa época, nesse momento agora de perdas de vidas, discussões sobre protocolos médicos, sobre que remédio tomar, briga entre partidos políticos, né? A oposição e o governo se degladiando diante de milhares e milhões de pessoas morrendo, né? Então, são todas essas discussões, né, dialéticas vazias e combates antifraternos, separando pessoas do mesmo plano, pessoas na família brigando, ideologias políticas e criminosas, né? Tudo insuflado por esses nossos amigos desencarnados. É o que está acontecendo neste momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta confiado a Jesus para alçar agora para a regeneração. Em razão da continuidade desse comportamento insano desses seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a terra em todos os seus quadrantes. Então, nós observamos neste livro que grande parte dele é voltado para as reuniões mediúnicas, onde esses espíritos estão sendo recebidos e trabalhados, e são colocados diante dele pessoas que eles amam, para que eles possam dar vazão ao seu sofrimento, porque toda agressividade por trás dela tem muita dor. Foram a maioria dos espíritos esses que são pertinazes, algozes, que odeiam Jesus, viveram na época em que foram perseguidos os judeus e os mouros, né? Na religião islâmica, quando os cruzados chegaram, dizimaram em nome de Jesus diversas famílias, né? E hoje, como é muito bonito, a gente vai ver no livro,
esses mesmos, não vou dizer que aqueles que dizimaram, mas um grupo de cavaleiros daquela época que ajudaram nas cruzadas são hoje os protetores das casas espíritas, os guardiões do mundo maior, das colônias do bem. Eles têm um trabalho maravilhoso de proteger as casas, proteger os planos, as colônias. E, junto a essa equipe de Hermínio, que foi até as Furnas, uma delas citada nesse livro, dos justiceiros, onde era uma verdadeira cidade do mal, plasmada numa região muito próxima à Terra. E eles descrevem o trabalho maravilhoso de engenheiros, de arquitetos, de químicos, de físicos, de toda uma comunidade para deslocar essa região psíquica para um outro lugar longe da Terra. Porque a Terra vai partir para o mundo de regeneração e ela não pode, tem que limpar também a psicosfera em volta da Terra. E, de alguma forma, pensou-se inicialmente numa guerra, numa permissão de uma terceira guerra mundial, mas a espiritualidade viu que seria uma destruição em massa de todas as civilizações que chegaram ao auge da inteligência construídas até agora. E fora permitido, então, que através da maldade ainda do ser humano, que desenvolveram esses vírus em laboratórios, como o Covid-19 foi desenvolvido em laboratório, e como é citado no livro, nós temos 9 países que detêm o conhecimento e têm em seus laboratórios vírus, como uma possível guerra através de vírus, né, que dizimaria a humanidade. Mas foi permitido que ele viesse e que a grande maioria sofresse, né, a influência dele, e uma minoria, como está acontecendo, de mortos vão ser dizimados, né, pelo próprio coronavírus, e outros pela miséria e abandono. Agora nós já estamos assistindo ao abandono. Não tem UTI suficiente, não tem remédio suficiente, muitas pessoas morrendo em suas casas. E outras, porque as medidas governamentais de proteção de quem não pegou o vírus, ou de salvaguardar a grande maioria de tê-lo e vier a morte, veio o distanciamento social, os lockdowns, e vemos hoje o acontecimento de uma queda financeira, né, que a cada dia se torna muito grande, levando o comércio e a indústria a uma demissão em massa. E as pessoas estão em suas casas sem ter o que comer. Então, muitos milhões de pessoas vão voltar a conhecer a miséria. Mas é certo que nada vai poder tapar, né, obstaculizar o progresso do planeta Terra e de nossa sociedade. Então, esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica darão lugar a uma maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença de apóstolos de caridade e do amor, da fraternidade e do bem, que estão vindo nos ajudar. Muitos deles, né, nós estamos vindo dentro do livro, no último livro, uma colônia dentro dos hospitais, nas casas, nas famílias, nas reuniões mediúnicas, todas socorrendo as vítimas do coronavírus, os médicos, os enfermeiros, né? Aqueles que estão perdendo pessoas, e todas as misérias das mais diversas expressões. E ninguém vai fugir do determinismo do sofrimento. Embora não tenha diretamente razão, uns não vão pegar o vírus, não vão sofrer, mas por solidariedade e compaixão, ele vai ter um amigo, um familiar, alguém que ele ama muito, que ele vai desencarnar precocemente, entre aspas, né? Que a gente não sabe que não existe. Então, avizinha-se a hora em que todas as nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação, e equipes socorristas em nome de Jesus, mergulhadas em reencarnações redentoras, farão atendimentos específicos durante a atual e demais calamidades que venham a ocorrer. Então, aqui não tira possibilidades de outros tipos de calamidades a nível terrestre, né? Todos nós estamos convidados ao serviço do amor e da caridade aos nossos irmãos do amado planeta Gaia, da tradição grega.
Somente o sentimento de amor, conforme expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Neste terrível confronto entre o bem e o mal, muitas criaturas sem amadurecimento psicológico robotizam-se, seguindo uma trajetória das forças em antagonismo, inimizando-se umas com as outras. Vemos ainda muita briga, muitas pessoas revoltadas com o governo, com política, com a sociedade, e vemos aí vários países já levantando contra seus governos, como aqui está o Paraguai, como o Mianmar, na Ásia, e muitos outros países. Então, as esperanças cristãs estão centradas no Consolador, com a sua sublime mensagem de vida imperecível e um comportamento digno na sua vilegiatura carnal. Benfeitores abnegados recusam-se a partir para seus mundos, porque eles querem continuar auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul. Preferem as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em olvidar que a jornada física é de efêmera duração. Então, quantos benfeitores estão ajudando a Terra, podendo estar vivendo em Júpiter, em Saturno, em outros planos mais evoluídos, né? Estamos fechando aqui, seriam também 2 lâminas que ele vai trazer esclarecimento aos espíritas, já bem mais específico, né, para nós espíritas. A doutrina dos espíritos é vista pelas entidades abomináveis como inimiga a ser combatida com todas as armas. De fora do grei para dentro, e principalmente dentro das fileiras onde as torpezas morais de cada um, que ainda não se evangelizou, são estimulados ao dissídio, ao separativismo, à desunião e às ofensas recíprocas. Precatem-se, sinceros trabalhadores do bem, contra a maledicência, o amor próprio, melindre, egoísmo, contra as exigências de pureza exterior, infames e acusações de seu irmão na seara da fraternidade e da união. Que se considerem aprendizes da Boa Nova e refugiem-se na doutrina de amor, demonstrando em atos, ao invés de palavras suntuosas de alto engrandecimento. Os verdadeiros servidores que merecem destaques são aqueles que servem de exemplo pelo que fazem em favor da causa espírita, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais laboram e nas pessoas que as dirigem. Todos merecem nosso respeito e consideração, mas a liderança honorável só encontramos em Jesus e no seu discípulo Allan Kardec, bem como todos aqueles que se dedicam com abnegação e destemor. Este é um momento muito grave na seleção da semente boa e do alcarracho, que é uma erva daninha, né? Que medra facilmente na área em que está sendo trabalhada. Temos que ter simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação no serviço e alegria na obra do Senhor. Esses são alguns dos requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora. As tempestades provacionais rugem, ventos devastadores sopram em todas as direções, mas o verdadeiro espírita sabe a direção que deve seguir e a sinceridade de sua entrega àquele que o convidou e o ampara. Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com a doutrina, que a doutrina os honra, realizando o combate às más inclinações, às suas sombras, aos desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, nos quais, ao invés de teses de esclarecimentos para tranquilizar-se uns aos outros, procura-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Nesse panorama de atividades, a compreensão do alto significado das reuniões mediúnicas de toda a natureza, sejam de desenvolvimento da faculdade ou de desobsessão, é de alta importância, oferecendo-se recursos preciosos para as comunicações dos irmãos desencarnados com diálogos abençoados e libertadores do mal. Aí, então, são as mensagens voltadas para nós, e eu fecho com algumas mensagens, né?
que a geração que desaparece, essa que já foi e está indo, ela vai levar consigo seus preconceitos e seus erros. E essa que surge, que nós já estudamos, dessedentada numa fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, vão imprimir ao mundo o progresso moral, o movimento de ascensão que vai assinalar a nova fase da humanidade de regeneração. A fraternidade como eixo de todas as diferenças, agregando os diferentes. Que solução mais segura e promissora pode se propor para curar o nosso egoísmo do que a fraternidade? O progresso moral, por si só, irá assegurar a felicidade dos homens na Terra, pondo um freio nas más paixões, que por si só irão fazer reinar entre todos a concórdia, a paz e a fraternidade. Vai anular as barreiras entre os povos, fará cair preconceitos de castas e desaparecer antagonismo de seita, ensinando os homens a olharem-se como irmãos, a se auxiliarem mutuamente, não se explorarem uns aos outros. A convivência de regeneração é construída na luz de autenticidade, da parceria, da cooperação e do auxílio mútuo. E tais qualidades varrem para longe as enfermidades morais que geram conflitos e separativismo. Então, eu finalizo agora. Aqui está a bibliografia do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os mundos, a Gênese, o Evangelho e os 2 livros de Divaldo. E, para quem quiser, vai ter lá os anexos, tá? Que são as mensagens dadas aos pais que iriam receber os filhos de Alcione e aos habitantes de Alcione, né, que iriam reencarnar na Terra. Aí tem uma explicaçãozinha dessa Pleiade de Alcione, de onde estão vindo, né, a maioria desses irmãos. Alcione, essa estrela bonita que é ela, são 5 bem grandes, Maia, Electra, Merépolo e Atlas, que formam as Pleiades, que é chamada no Japão por Subaru. Está localizada na constelação de Touros e são visíveis sem o auxílio de telescópios. É isso aí. Então, aí eu finalizo, né? E aqui tem toda a mensagem grandona que eu cortei lá na frente, que eu expliquei, né? Eu li para vocês do primeiro mentor, tá? Ela está toda transcrita aqui. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Desculpa pelo tempo, mas não tinha como. Esse assunto é muito vasto e é muito interessante. E esses 2 livros, né? Esse aqui é o último, né, do Divaldo, maravilhoso. E quem quiser entender, veja esse último capítulo da Gênese e os últimos capítulos da Caminho da Luz traz detalhada a transição planetária também, falando tudo que nós estamos vivendo agora. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Tem que fazer a prece final, tia Miriam. Então, vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos sentar de uma forma bem confortável, sentindo os pés no chão, as mãos, os ombros mais soltos. E vamos, neste instante, imaginar que sobre nós uma luz maravilhosa, uma luz em tom lilás, desce sobre as nossas cabeças, estas luzes provenientes dos mentores espirituais de cada um de nós, que neste momento zelam pela nossa condição física, emocional, mental. E vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos hoje aqui encarnados no planeta, com os nossos familiares, com os nossos amigos, tendo essa grata oportunidade de ver
a aurora desse novo mundo que está já começando a surgir, que é o mundo de regeneração. E que cada um de nós possa contribuir através de suas palavras, de suas atitudes, principalmente de suas atitudes, que não precisa ser nada muito grande, mas atender um vizinho, um familiar, um colega, uma mensagem, prestar um livro, mandar uma mensagem de fortalecimento àquele que se encontra desestabilizado, participar de grupos, né, de oração. Hoje nós temos vários grupos aí. Então, agradecemos toda essa infinita possibilidade nos dada pela internet e a presença amorosa deste mentor está a nos iluminar com suas energias de força, de alegria, de entusiasmo e de esperança. Que todos possam ter uma semana abençoada. Que assim seja.